ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora o programa ABC Marketing Saúde, que tem como proposta debater o papel do marketing e da comunicação em um dos setores mais importantes do país, a saúde. Como você sabe, toda semana debatemos um tema importante com a participação de um convidado especial, além de trazer o giro de notícias e a participação de nossos colunistas. Bora começar? O tema desta semana é Comércio Eletrônico na Saúde. Como humanizar? Tive a honra de receber minha amiga Cristiane Corradini Chiorato, gerente de marketing da Lumiar Healthcare. Vale a pena acompanhar. Roda a vinheta! Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma edição do ABC Marketing Saúde. E como falamos para você no início do nosso programa, vamos tratar de um tema importante. Comércio eletrônico na saúde. Como humanizar? E mais do que isso, né, entender como funciona o comércio eletrônico na saúde. E para falar sobre esse tema, temos a honra de receber uma convidada mais do que especial, não só por ser uma grande profissional, mas também uma grande amiga. Vamos receber a Cristiane Corradini Chiorato, gerente de marketing da Lumiar Healthcare. Cris, minha amiga, boa noite e seja bem-vinda ao programa ABC Marketing Saúde. Obrigada, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, é um prazer imenso falar com vocês, falar sobre esse tema tão relevante, tão atual, né, e tão importante. Então, fico lisonjeada, muito obrigada pelo convite. Espero ser proveitoso a todos, né? Vai ser muito proveitoso, Cris. Você é demais, grande parceira. Ô, Cris, antes de a gente entrar no tema especificamente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Lumiar, porque tem muita gente ainda que pode não conhecer a Lumiar Healthcare, que é uma grande empresa na área da saúde. Eu queria que você comentasse rapidamente o que é a Lumiar. A Lumiar é uma empresa, né, de terapia respiratória nacional. A gente tem muito orgulho de frisar isso, né? Aqui do ABC, muita gente não conhece, né? Como nós estamos presentes em mais de 21 unidades de negócio no Brasil inteiro, às vezes conhece São Paulo e não sabe que a gente está aqui no ABC. Então, a gente trabalha com todas as soluções para terapia respiratória, bem nesse momento caótico que é do Covid, né? Bem Exato. na nossa área. Então, a gente oferece soluções diversas, tudo para as pessoas respirarem melhor. Então, aqui no ABC, nós temos a nossa matriz e uma fábrica de oxigênio, né? E no Brasil inteiro, lojas diversas para atender o paciente final, mas também para a gente atender, né, o público de home care, hospitais, clínicas, enfim. Então, é um mix de produto muito grande para clientes especiais muito importantes de diversos segmentos, tanto B2B quanto B2C. E além de tudo isso, né, dessas 21 unidades de negócio, 2 fábricas, nós temos o nosso comércio eletrônico, já está há mais de 8 anos no mercado, né? E foi um grande prazer trabalhar com isso antes desse boom que teve, né? E agora a gente está podendo ter uma maturidade maior para trabalhar as nossas estratégias e para falar do assunto também, porque a gente começou lá muito antes dessa grande explosão de e-commerces, né? Vocês iniciaram com isso muito tempo atrás, né? Óbvio, a gente vai falar sobre isso, a pandemia acelerou algumas coisas em alguns setores, né? Mas vocês já vinham trabalhando com essa questão do e-commerce, né? Ao seu comando, né? Sob o seu comando. Há muito tempo atrás. Depois a gente vai falar também sobre esses produtos respiratórios, né? Oxímetro, uma série de coisas, né? Mas vamos entrar no nosso tema, que é o comércio eletrônico. Você, como mesmo disse, esteve à frente aí dessa área na Lumiar por bastante tempo. E, invariavelmente, né, Cris, quando a gente fala em e-commerce, a gente já imagina, obviamente, os bens de consumo, né? Então, é roupa, é livro, calçado, vestuário, brinquedo, coisas para casa, bens de consumo que a gente acaba utilizando os e-commerces daqui até os de fora. E, obviamente, isso é muito mais
fácil, vamos dizer assim, de pensar quando a gente vai trabalhar com e-commerce, seja, né, como a gente falou, de cosmético, de diversas coisas. Como que isso funciona no setor da saúde? Né? Porque é um segmento um tanto quanto diferente para você poder atuar e pensar e-commerce para a saúde, né? E, obviamente, como isso pode contribuir para o consumidor, né? Como esses produtos podem também contribuir para o consumidor. Então, vamos dar um panorama inicial geral. Como que funciona, ou como você pensa esse setor do e-commerce para a saúde? Eu sempre falo, né, que é um super desafio. Primeiro, por vários motivos, mas o primeiro deles, as pessoas não querem os nossos produtos. Ninguém quer os nossos produtos, né? Porque realmente, né, ninguém quer usar um respirador, ninguém quer usar só em casos de emergência, só em casos de necessidade. Então, até brinco, né, nas concorrências com as agências vêm com aquelas campanhas magníficas. Falo, gente, cuidado, porque os nossos produtos, eles não são desejados, mas eles são necessários. Então, né, acho que esse é o primeiro ponto, né? Que é diferente de qualquer outra estratégia, de qualquer outro e-commerce, né? E os nossos produtos, eles, né, na área da saúde em geral, eles precisam de prescrição médica, que também é um outro detalhe importante para a questão de planejamento do e-commerce, né, de jornada do cliente. Você precisa entender quando esse cliente vai chegar. Eu não posso fazer simplesmente uma divulgação aberta, porque esse cliente não pode comprar o meu produto, só quando ele tiver uma prescrição médica. E agora, na pandemia, isso afetou demais, porque muitos locais que fazem diagnóstico, muitos laboratórios, né, tiveram sua carga reduzida. Então, muitas pessoas falam, ai, nossa, vocês venderam muito, né, a área da saúde está muito aquecida. Sim, em alguns casos, e não para alguns casos também, porque baixou, né, o potencial de diagnóstico. Agora está voltando, né, ainda bem, mas no começo foi bem tenso para alguns segmentos. E outra coisa, a nossa área, ela tem as questões regulatórias muito fortes, né, então tem a questão da Anvisa, tem algumas agências regulatórias, então dependendo do setor, né, independente do canal de venda, nós precisamos cumprir as questões regulatórias. Então, é um segmento muito diferente, que tem muito ainda potencial para crescer, né, mas precisa respeitar essas características, né, que são fortes, né, que é a questão da regulação, a questão do consumidor, do perfil do consumidor, né, e quando a gente fala de humanização, é extremamente importante, acho que essa é uma das principais pautas, porque a gente está atendendo pessoas doentes, estamos atendendo pessoas que têm algum tipo de problema, ou o familiar, né? O familiar está comprando, então a gente tem que ter esse feeling, essa questão de empatia, porque a gente está tratando com doenças, né? Então, acho que se eu pudesse resumir, né, esses seriam os principais aí pontos de atenção para o comércio eletrônico na área da saúde. É porque quando você fala disso, né, é diferente assim, ninguém, quero um respirador, ou não, quero um oxímetro, me deu uma vontade hoje de comprar um oxímetro, né? Não tem isso, né? Então, só que, por um outro lado, também, eu fico imaginando a pessoa, quando ela precisa comprar, tô imaginando isso, hein, Cris? A primeira coisa, talvez ela vá buscar no Google onde comprar, né? Talvez seja um dos pontos, né? Vou digitar lá no Google, oxímetro, respirador, onde encontrar, né? E isso aí acaba levando para o seu site. Então, aí a gente também fala de um ponto importante do comércio eletrônico, que é o ponto da atração, né? Quer dizer, aonde você vai fazer essa divulgação, óbvio, dentro da regulamentação, para atrair para o seu site. E aí você tocou num ponto importante, que em alguns casos a prescrição. E como funciona isso no comércio eletrônico? Vocês têm que pedir essa receita ou não? Como que funciona a partir do momento que o paciente está diagnosticado com alguma comorbidade e precisa adquirir um produto como esse? No nosso caso em específico, nós pedimos a prescrição, até porque quando, por exemplo, é receitado um CPAP, é receitado um respirador, tem toda uma característica de configuração desse equipamento. Então, a gente já envia o equipamento configurado.
Então, a gente precisa dessa prescrição. Então, tem a maioria, né, do comércio eletrônico na área da saúde, as plataformas, isso é até um ponto de atenção também, as plataformas, elas precisam estar configuradas para receber esse tipo de prescrição. Então, no nosso caso, a partir do momento que a pessoa finaliza a compra, ela pode enviar ou por WhatsApp ou na própria plataforma a prescrição médica. Né? Isso. Quer dizer, isso é um ponto diferente, né? Porque é mais um item no formulário que normalmente nos e-commerces normais você não teria, né? Não teria. E quando a gente fala de e-commerce, a gente sempre bate no Smart Checkout, que é você eliminar a quantidade de informação, né, para fazer o checkout, porque as pessoas têm preguiça e não querem, né? Acho que quando a gente fala de e-commerce, a gente fala de facilidade, a gente fala de rapidez, de agilidade, inclusive na entrega, na geração do pedido. Então, ninguém quer mais ficar preenchendo aqueles formulários ad eternos, né? E isso é um ponto muito de atenção para a gente. Tanto é que a gente colocou isso após o checkout. A pessoa comprou e aí ela tem a facilidade de mandar isso via WhatsApp, via e-mail ou na própria plataforma. Mas a gente nem colocou antes, porque muitas vezes a pessoa não está com a prescrição, mas tem que tirar foto, tem que escanear. E assim, a gente está falando, né? E agora com a pandemia, acho que isso democratizou um pouco o acesso, né, de diversas idades à internet e à compra online. Então, a gente também tem que pensar, né, em pessoas com faixa etária maior que não tem tanta sinergia, né, com as ferramentas. Então, a gente colocou isso depois no Smart Checkout para justamente você poder dar uma flexibilidade para a pessoa, para ela se sentir à vontade com o canal, né, que ela melhor ali manuseia para enviar a prescrição médica. Mas a gente não, por exemplo, a gente não envia nenhum equipamento sem ter a prescrição médica, sem configurar. E tem um outro ponto também que eu imagino que talvez tenham alguns equipamentos que talvez possa ter uma compra recorrente ou uma manutenção desse equipamento. E aí é legal você ter todo o histórico desse teu cliente, né? Também funciona dessa forma? Eu assim sempre falo, né, que dependendo do grau de doença, dependendo da doença, a pessoa vai ficar usando um bom tempo, em alguns casos a vida inteira. Então a gente sempre tem a questão de acoplado com a venda de produtos, a gente tem a venda de serviços, né, que é a questão da manutenção, e a questão também do pós-venda, de você trabalhar a questão dos insumos e também ao apoiar esse consumidor ao manuseio, a boa higienização, porque aí ele consegue fazer a manutenção do equipamento dele, e esses equipamentos, né, geralmente eles têm uma vida útil muito grande. Então, se a pessoa faz o manuseio corretamente, troca filtro, toca os equipamentos, né, sabe cuidar do equipamento, esse equipamento fica com ela 5 a 8 anos, né? A vida útil a gente fala que é 5, mas tem gente que perde de vista porque realmente segue todas as linhas de cuidado. Não é todo mundo, mas a grande maioria, né? E a gente faz parte também do processo da empresa, você acolher essa pessoa e ensinar a manusear, porque ninguém, como eu disse, ninguém quer um equipamento médico. Mas a partir do momento que isso vira a sua rotina, né, a gente precisa apoiá-la para que ela faça o bom uso e saiba, né, como esse equipamento fique na rotina dela ali e que ela saiba manusear, higienizar e ter esse equipamento, né, acoplado à rotina, né, às atividades diárias. Ô, Cris, você falou de um ponto importante, né, que o e-commerce ele veio para facilitar por uma questão de conveniência, e, no caso, são produtos que, em geral, a gente não quer comprar, mas se vê obrigado a comprar. Mas aí você tem toda uma jornada desse cliente, né, que pode ser o próprio paciente ou algum familiar. E aí a importância do atendimento omnichannel, né, que a gente fala dessa continuação de jornada. Como que você vê isso? Olha, eu vejo que é um caminho sem volta, né? E há muitas discussões no mercado
primeiro, questão de plataforma, segundo, questão de mindset de empresas, e terceiro, até, né, como você lida isso com o time comercial, né, porque o time da loja é um, o time de e-commerce é outro, então temos vários desafios, mas eu sempre falo, né, que na área da saúde, e seja humanização, seja qualquer outro ponto que você toca, o paciente, ele é o principal, o paciente é o foco do negócio, a experiência do consumidor é o foco do negócio. Então, não tem como você deixar de fora o que o paciente deseja, qual é a necessidade, qual é a dor dele. E, às vezes, assim, ele quer comprar por facilidade no comércio eletrônico, mas ele nunca viu o produto. Então, é importante o ponto de venda para ele conhecer. Então, hoje, né, dentro da nossa estratégia, a gente está expandindo essa estratégia a nível Brasil, mas fazendo um teste aqui, principalmente com a loja de São Paulo, justamente por isso. Na loja a gente tem, além dos produtos para a pessoa visualizar, tem a possibilidade de provar os produtos, o atendimento, né, técnico, que eu acho que isso é um dos grandes pontos do e-commerce, né, você ter pessoas que saibam o que estão falando, porque a pessoa já está doente. E você falou uma coisa no começo que eu achei muito interessante. O Google ajuda muito, né? Principalmente as campanhas de Google. A pessoa vai lá, dá um Google e acha equipamento. Mas eu brinco também que o Google é o céu e o inferno. Porque... né? Temos profeta do apocalipse no Google. Às vezes você tem lá algum probleminha, a pessoa digita aquele problema. A pessoa, nossa, meu Deus, eu tô passando mal, eu vou morrer. Porque tem isso. Já aconteceu, inclusive, comigo. De eu digitar o que eu tava passando ali, o problema, e tava assim, nossa, 5% de chance de sobreviver. Eu falei, meu Deus. É igual ler bula de remédio, né? Se você ler qualquer bula de remédio, você já está em fase terminal. Você fala, meu Deus, eu estou em fase terminal, eu estou partindo, você já começa a rezar para desencarnar. E não é assim. Mas você tem esses dois pontos. Então, tem gente que chega desesperado para a gente porque deu um Google e viu, né? Até acho que isso o Google está sendo um pouco mais responsável. Agora, a questão da parte, principalmente de doenças, ele tá determinando, tem algumas já regulações ali, porque senão qualquer um pode falar qualquer coisa e fica ruim, né? Então, acho que isso é um ponto bem, bem importante, né? De levar a informação. Então, dentro das nossas lojas, a gente tem as pessoas técnicas, que no nosso caso, como a gente trata de fisioterapia respiratória, são fisioterapeutas respiratórios, mas para apoiar e entender e explicar o que é cada produto. E a nossa intenção, né, é que de repente a pessoa compra na loja, compra no site, retira na loja, né? E a questão do omnichannel também, além da questão logística, da questão da equipe de vendas, a gente tem um ponto crucial, que é preço. Né? Então, às vezes, você vê mais barato. Isso não acontece só na área da saúde, acontece em qualquer área, né? Você vê mais barato na internet, só que quando você fala de loja física, você tem seus custos, né? Custos, né, de estrutura, que você precisa embutir no preço. Então, você tem uma estratégia de omnichannel, conciliando preço, experiência, né, considerando a experiência do consumidor, essa questão do atendimento, que é uma situação sine qua non para dar certo na área da saúde, eu acho que você tem uma experiência completa, né, e você trabalha, inclusive, a memória afetiva do consumidor, de forma com que ele consiga se sentir acolhido. Isso você consegue, inclusive, entregar um melhor tratamento com ele, quando ele tem uma melhor adesão de tratamento, quando ele se sente acolhido. Né? Então, acho que esse é o nosso foco. Muito bom. A gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco e a gente vai voltar para falar do impacto da pandemia neste setor e como humanizar esse atendimento no e-commerce. Então, não saia daí, a gente volta rapidinho, a gente volta mais com a Cris para falar sobre esse tema tão importante. A gente volta já já. Obrigada.
Bom, pessoal, estamos de volta com a ABC Marketing Saúde. O primeiro bloco já foi fantástico aí, a gente falar sobre essa questão do e-commerce na área da saúde. A gente está com a Cris, vamos chamar de Cris já, né? Cristiane Coradini Chiorato, a Cris Chiorato, que é gerente de marketing da Lumiar Healthcare. Eu já chamo a Cris, né? Tanto tempo junto, né? Que já chamo de Cris. Cris, no primeiro bloco, a gente falou muito sobre essa concepção do e-commerce, dos cuidados que a gente tem que ter, a mudança aí de formulário, algumas questões legais a serem atendidas, o omnichannel, enfim. Mas a gente viveu aqui uma questão, estamos vivendo ainda a questão da pandemia, que acelerou, na minha opinião, algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu brinco sempre com o aparelho do oxímetro, porque eu sempre quis ter um oxímetro, né? E aí começaram a vender oxímetro, termômetro eletrônico, uma série de coisas, e aí todo mundo queria ter um desse em casa para monitorar os seus sinais, né? Durante a pandemia, o que você acha que mudou no setor? Ele ganhou mais espaço, o público aumentou, mudou, mais pessoas começaram a procurar por e-commerces da área da saúde. Como que a pandemia impactou o negócio saúde e o e-commerce na saúde, na sua opinião? É uma pergunta bem legal essa, porque eu estava até vendo alguns dados de e-commerce, né, para nosso bate-papo, e é uma coisa surreal. Lá no pico da pandemia, nós tivemos, segundo a Associação Brasileira, né, de e-commerce, uma nova loja cadastrada a cada minuto, né, e isso, assim, é um boom. Na área da saúde, nós temos aí alguns estudos que falam que nós crescemos 120%, né, em termos de negócio. Nós somos suspeitos porque nós estamos na área, né, de terapia respiratória, que foi afetada pelo Covid, então nós sentimos esse crescimento, ao passo também que nós sentimos, né, dificuldades de insumo, de produtos, porque a grande maioria é importada, e não fomos só nós que passamos, né, todos nós, todo mundo passou pela questão da pandemia, então hoje ainda falta papelão no mercado, falta matéria-prima para desenvolvimento de produtos, né, e fabricação de produtos e novos insumos. Mas o e-commerce em si, na área da saúde, mudou completamente. Primeiro, pela quantidade de players que surgiram, né, e isso é muito bom, acho que para democratizar também um pouco o acesso à saúde, né, eu acho que esse crescimento de 120% que eu comentei, ele se deve também para a questão de drogarias, né, e farmácias, porque a questão online ali, talvez não era tão difundida, e agora é. Eu acho que a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas, como a falta de confiança, né, da compra online, né, acho que quebrou paradigmas em relação a idades também, então a gente notou muito um público mais diverso acessando, né, de mais locais, isso também foi muito positivo, porque eu acho que mais locais do Brasil tiveram que... A gente tem sempre, né, quando você olha alguns estudos na área de e-commerce, muito polarizado, sul, sudeste, nordeste crescendo, mas as outras regiões ainda muito na questão física, né? Cris, e público mudou, por exemplo, vou pegar eu como exemplo, né? Graças a Deus, até onde eu saiba ainda, né, não tive contato com o vírus, ainda bem, mas quis comprar ali 2 oxímetros, teve aquela, vamos dizer, o consumidor, vamos chamar assim, que ainda não está doente ou não está com algum familiar doente, mas que quis começar a ter alguns produtos da saúde por conta do medo, né? Porque a gente fala, tô ou não tô? Vamos medir aqui o oxímetro, a temperatura, faz um mini check-upzinho, mudou, ampliou essa gama, vamos dizer, antes, quem estava com alguma comorbidade ou com algum familiar com comorbidade ou enfermo que buscava isso. Ampliou, vamos dizer, o leque para quem quer ter esse tipo de equipamento ou de coisas em casa. Peguei isso como um exemplo para dizer assim, não é só agora quem está doente, é quem está com medo de ficar doente. Eu acho que tem 2 pontos, né, que eu consigo responder essa pergunta. Primeiro, no volume de buscas, que isso, assim, quadruplicou. Você falou da questão do oxímetro. O oxímetro, ele foi, para quem não sabe, o oxímetro mede o nível de saturação de oxigênio do sangue. Então, isso foi um protocolo para a COVID,
né, tanto de hospitais como pós-Covid também, você medir se você está absorvendo a quantidade de oxigênio suficiente. Então, o volume de pesquisas explodiu. E a questão da compra também, tanto que acabou oxímetros no mercado. Só ficou aqueles chineses, né, que acho que isso é bem complicado também, produtos aí, né, de terceira linha, que não mede, né? Então ele está muito mais barato, mas ele não mede. De qualquer maneira, isso realmente se intensificou. O cuidado com a saúde, isso me chamou bastante atenção no começo, principalmente no começo da pandemia. Acho que depois as pessoas foram relaxando, que em outras situações e outros segmentos que não tinham relação direta com o Covid, as pessoas começaram a comprar mais, para se cuidar mais, né? Então, como a gente trabalha com itens de respiração, outros itens que não estavam relacionados à Covid, a gente percebeu que teve um aumento na procura, porque as pessoas realmente querem se prevenir. Opa, acho que foi um momento de reflexão. O que eu estou fazendo com a minha saúde também, né? Então, acho que esse começo foi, assim, uma loucura, tanto de procura quanto de venda, né, por esses artigos. E depois acabaram os artigos e eu também acho que as pessoas acabaram relaxando. Mas eu acho que a pandemia mudou definitivamente como as pessoas compram na internet. Mudou definitivamente como as pessoas enxergam a área da saúde na internet e como as empresas da saúde se comportam na internet. Então, quem não estava na internet, né, ou estava muito de forma humilde, fazendo um papel mais institucional. Só para dizer que eu estou aqui, né? Fazendo um papel mais de trabalho de marca, que também a gente tem que fazer. Mas ali, só fazendo trabalho de marca, grandes empresas e grandes players se viram obrigados a se colocar na internet, até porque as lojas estavam fechadas, teve um período que teve que fechar. E aí, o que você faz? Você para de vender? Então, acho que esse boom, né, de e-commerce, esse boom de empresas, eles trouxeram também evidências, né, que o mercado precisa se estruturar no ponto de vista logístico, precisa se estruturar no ponto de vista de capacitação, né, que acho que isso ficou muito latente, e precisa se estruturar no ponto de vista de como atender bem o cliente da área da saúde. Era né? Isso que eu ia entrar nesse ponto agora. Porque houve esse aumento, e acho que em algumas coisas até para ficar, né? Até porque também há relatos de sequelas de pessoas que ficaram com o Covid, que vão ter que fazer uso de alguns equipamentos, né? De alguns produtos dessa área da saúde. Como que a gente consegue humanizar o relacionamento dessa compra digital, especificamente a compra, né, de produtos e serviços da saúde? Dá para ter uma relação mais próxima com esse consumidor, mesmo nesse universo virtual, e falando às vezes de assunto tão delicado, né? O oxigênio, o respirador, porque é diferente de você falar, vou ter um relacionamento com você para te vender roupa, você comprou um look na semana passada, vou te dar um look mais bonito para essa semana, né? É mais fácil, né? O mercado da saúde é muito mais complicado. Mas dá para a gente humanizar esse atendimento no e-commerce? Dá e devemos, né? Eu acho que é uma responsabilidade das empresas de saúde escutar o seu consumidor, né? Quando você fala de saúde, eu sempre falei isso desde que eu ingressei. Até só uma curiosidade, né? Quando eu ingressei, eu vim de outra área que não era da saúde. E eu sempre falei, gente, será que isso é possível? Será que é possível vender um respirador, porque o ticket médio é alto na internet, né? Um concentrador de oxigênio na internet? Será que é possível, né? Como as pessoas compram esse tipo de equipamento? E eu sempre fiquei imaginando, né? Porque depende do equipamento, é o preço de um carro popular, né? E aí você vender online, e justamente a gente consegue pela proximidade com o paciente. E eu sempre falei desde que eu comecei, nós atendemos pessoas que têm alguma doença, que está passando por um período difícil, ou um familiar que está passando por isso. Então, acho que o primeiro passo para você poder, né, criar uma humanização na saúde é você escutar o seu paciente, você ter uma escutativa, você ter empatia. Parece bonito falando, né, e eu acho, né, complicado até falar de humanização, porque você vê muita gente falando de humanização, né, que às vezes pinta uma parede, põe uma plantinha, tem a pessoa ali, mas
é tudo muito fake, porque na prática é muito doloroso. Igual, atendi pessoas durante o Covid, atendi pessoas clamando por oxigênio, naquele pico, não sei se você lembra de Manaus, as pessoas clamavam por oxigênio. E assim, é desgastante, é estressante, porque a pessoa está doente ou o familiar está doente. Então, primeiro, esse familiar... E aquele negócio, né? Atrasou minha batedeira, é uma coisa, atrasou meu oxigênio, é outra completamente diferente, né, gente? Então, a gente tem, né, isso é até quando a gente trabalha com venda e locação, na locação isso é muito forte, essa questão de responsabilidade, de entrega, de pontualidade, é muito forte. E na área da saúde a gente precisa se atentar a isso, porque às vezes a pessoa saiu com diagnóstico, olha o problema, as pessoas saíram com diagnóstico, ela não sabe do que se trata, e ela só sabe que ela tá doente. A família também não sabe do que é. Aí você vai para a internet, você vê um monte de coisas, porque é um mundo de coisas, e aí você já tá mais confuso. A hora que você liga para a empresa, o mínimo que você espera é esse acolhimento. E muitas empresas não têm. Eu tenho experiências negativíssimas, assim, com várias partes na área da saúde, até porque eu fiquei doente também, então, sabe, do ponto de vista de colocar um atendente virtual e entrar num loop, e às vezes você não sabe o que a doença, os critérios, como é que eu vou usar, manusear, o que é o equipamento, as pessoas às vezes não sabem nem pronunciar o nome do equipamento que ela precisa. E até porque, né, geralmente, né, como você falou, o familiar ou o paciente não conhece, não sabe como mexer, não é nem intuitivo, né? É diferente, peguei aqui um novo eletrodoméstico, vou fuçar para aprender. Não é isso, né? Então, tem que passar a segurança, a confiança, a informação. Você tem que deixar... traz um ponto de tranquilidade para este consumidor, né, Cris? É isso, e eu acho também, Lu, que tem muita empresa que contratou tipo um call center para fazer esses atendimentos na área da saúde, super ruim, porque aí a pessoa não conseguia ajudar a outra nesse aspecto, até a pessoa pegar essa capacitação, pegar ali, entender do que ela está falando, demora um tempo, não é fácil. Segundo, que não dá para você automatizar, né? Até porque você precisa entender a dor do outro. E aquilo que você falou, né? Quando você tem empatia, quando você tem uma escuta ativa, você cria uma conexão com o consumidor de forma com que ele se sinta confiante em adquirir aquela compra. E por isso também eu volto na importância da multicanais, porque muitas vezes o seu produto é visto no e-commerce, mas você pode fechar essa venda por telefone, você pode fechar essa venda na loja, você conseguiu fisgar atenção para aquele produto, mas a pessoa precisa sentir confiança para a compra. E às vezes, né, Cris, é o que você falou, ele olha pela internet ali no seu site ou no seu e-commerce todas as informações, mas ele quer ligar para alguém, né? Ele quer ter uma confirmação. Olha, é esse mesmo? Né? Eu acho que isso faz parte disso tudo. Pode falar, Cris. Não, eu ia falar, então é possível você ter essa humanização? Sim, é possível, mas você precisa ter estratégias para acolher esse público e para você criar, de fato, a humanização, não ficar com um nome bonitinho, né? Você ter atitudes, é preciso ter atitude, comportamento, né, para isso. E eu acho que é você entender o seu negócio, o que você vende, quem está comprando de você, né? Quer dizer, a pessoa não vai ter todas as informações daquele produto, ela vai ter dúvida, ela vai fazer perguntas, às vezes repetidas, ela vai querer ter essa segurança, faz parte disso. Bom, Cris, a gente está chegando ao final do nosso papo, né? A gente podia ficar conversando horas aqui, passar muito rápido com você. Mas eu não podia deixar... Já está muito rápido. Tem um monte de coisa ainda que a gente poderia falar. Mas eu não poderia deixar de comentar que você, para quem não sabe, a ABC Marketing Saúde faz parte da ABCcom, que é a nossa comunidade de marketing e comunicação, e nós temos um prêmio, que é o prêmio ABC, onde nós temos o prêmio para as agências e temos o prêmio Marketing ABC, que são para as empresas, e a gente tem a honra de ter a Cris como presidente do comitê do nosso prêmio de marketing, que está na 4ª edição. Cris, como que é estar à frente aí do prêmio de marketing? O que você está achando? O que você acha da iniciativa? Fala um pouquinho sobre isso no final. Ai, pessoal, eu tô adorando. Sou suspeita e já vou dar até um
um spoiler aqui, porque não lançou ainda o prêmio, mas eu queria dar esse spoiler, depois você corta qualquer coisa, que é a questão da importância do profissional de e-commerce. Tanto é importante que esse ano nós estamos trazendo uma nova categoria para o prêmio para falar da importância do profissional, né, para dar destaque para o profissional, porque aqui na região ainda a gente tem bons profissionais, mas está todo mundo muito escondido, né? Então, quando eu falo da comunidade, já brilho os meus olhos, porque a comunidade me trouxe muitas oportunidades, né? Primeiro, de aprender. A gente tem tanta gente boa nessa comunidade, né? Tem tanto profissional bom. E o legal da comunidade, porque ela é uma comunidade diversa, é muita gente diferente, fazendo coisas diferentes. Então, a troca ela é muito rica, né? Então, tá à frente do prêmio, para mim, primeiro, é um grande orgulho, uma grande honra, de verdade, porque tem muita gente boa, né? E é uma responsabilidade, porque tem tanta coisa acontecendo nesse mercado, o mercado está fervendo, né? Pós-Covid, muitos mercados, eles realmente, né, tiveram algumas dificuldades, mas tem outros em ebulição, como é o caso do e-commerce, como tudo que você fala digital, né? As empresas. Tudo que é digital, via de regra. As transformações, tem empresa o que não cresceu em 10 anos, cresceu em 2, com certeza. Então, eu acho que essas transformações nesse mercado em ebulição é uma responsabilidade que você está à frente de um prêmio, né, de tamanha magnitude, porque ele faz tempo já, né, apesar do prêmio de marketing estar no 4º ano, você tem os outros prêmios, as outras premiações, está 9, e a gente que tá, né, eu sempre brinco que quando eu estava de fora, eu enxergava o prêmio de um jeito, depois que a gente está dentro, a gente enxerga de outra forma, porque é muita responsabilidade, é muita seriedade, é conduzido com muita seriedade, né, e eu acho que é isso que é muito legal, a gente tem um prêmio dessa magnitude na nossa região. Às vezes, assim, eu sempre brinco, a gente vai buscar fora, até como anunciante, a gente ia buscar fora muitas coisas, né? Muitos fornecedor, agência, e aqui a gente tem muita coisa boa, muita gente boa, que às vezes, né, elas ficam ali, cada um no seu cantinho, e acho que o prêmio, né, põe luz a tudo isso, todo esse conteúdo bom e todos esses profissionais bons no ABC. Então, eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte disso e aproveitando aqui a oportunidade para quem está assistindo, quem não conhece a comunidade, conheça, veja como você pode contribuir, né? Veja como você pode aprender, compartilhar o que você sabe. E para quem não conhece o prêmio, também vai aí nos próximos dias, né? Acredito que lançar o prêmio. Vai ter o lançamento, o site novo, tem vai muita ter evento coisa de boa lançamento, chegando, né? vai ter live com você, vai ter live com os outros presidentes, vai ter muita coisa aí acontecendo, mas vai ser, eu digo que vai ser, quando eu falo divertido, é num bom sentido, porque o pessoal se engajou tanto esse ano, né, Cris? E tá lindo, tá lindo. E assim, fizeram várias coisas diferentes, muito legal. Para quem é da área da saúde, eu convido a conhecer, porque a área da saúde agora está se transformando aqui no ABC, né? Eu brinco que está desabrochando nesses últimos anos. Então, vem conhecer, conheça o prêmio, escreva seu case. Tem muitas ideias legais que foram feitas durante a pandemia, que é importante que as outras pessoas conheçam. Então, compartilhe conosco, por favor. Fica aqui o convite também. Legal, Cris. Bom, só te agradecer, foi magnífico o papo. Obrigada, Lu. Para saber um pouco mais sobre o comércio eletrônico na saúde, como eu falei, daria para a gente conversar muito mais tempo. A gente vai marcar outras vezes para complementar esse papo, mas agradecer muito, não apenas a amizade, mas a confiança na comunidade, o trabalho que você também vem fazendo, né? A Lumiar é uma das grandes empresas aqui da região e tem um papel de destaque no cenário nacional também, nessa área do e-commerce na saúde. Então, muito obrigado, viu, minha amiga? Conte sempre comigo, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus, se cuidem. Legal. E você continua aí acompanhando o ABC Marketing Saúde. No último bloco, como você sabe, a gente tem os nossos colunistas, quadro e o giro de notícias. A gente volta já.
Estamos de volta com o ABC Marketing Saúde e agora vamos para o quadro Comunicação na Saúde. ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. O que vem por aí? Quais são as tendências do marketing para a área de saúde? Embora o cenário seja um pouco nebuloso, com base em estudos e pesquisas de mercado, nós podemos estimar o que pode vir e nos preparar para isso. Vamos lá? O estudo Media Reactions destaca que 96% dos profissionais de marketing acreditam que a pandemia trará implicações no longo prazo com relação às estratégias de marketing, principalmente com foco em medição de resultados de eficácia de campanhas, assim como maior investimento em mídias digitais. Aceleração do comércio eletrônico na saúde. Com a crise gerada pelo Covid-19, houve um aumento exponencial no e-commerce, inclusive no segmento de saúde. E tal aspecto vai continuar. É o que aponta o estudo Tendências e Previsões de Mídia 2021. Estratégias multicanais. As transformações exigem que as instituições mudem as suas estratégias e alcancem presença mais efetiva de mídia multicanal. Isso para influenciar o seu público e trazer a experiência certa, na hora certa e de forma que traga valor. Engajamento contínuo. Alcançar clientes, atrair leads, seja para uma solução de tecnologia, para um plano de saúde, para uma consulta, será necessário criar um contato. E isso não vale só para o mercado B2C, não. Vale para o mercado B2B também. Para você manter uma sobrevivência no mercado, será necessário entender de pessoas e criar vínculos. Ações falam mais do que palavras. As pessoas se conectam com empresas, com marcas que fazem a diferença no mundo. Na era da fake news, de crise política, econômica, sanitária, em quem acreditar? Segundo o estudo da Edelman Significa, o Trust Barometer, as empresas são as únicas consideradas confiáveis e éticas pelos brasileiros. Tal dado mostra a responsabilidade que as empresas têm com relação à formação de opinião. E tal movimento fica ainda mais claro com as ações de combate à pandemia, como as campanhas de vacinação, campanhas de uso de máscara, entre outras causas. Isso não só em hospitais, em laboratórios e planos de saúde, mas no ecossistema de saúde como um todo. O estudo BrainZ reforça a argumentação, já que aponta que 49% das pessoas acreditam que agir com responsabilidade é o que influencia a reputação de uma marca. As mídias sociais vão continuar em alta, segundo o estudo Tendências e Previsões de Mídia 2021. Mas o que mais vem por aí nesse sentido? Um alinhamento muito mais próximo entre o que as marcas comunicam e reivindicam com seu mix de canais. O que isso significa? Se sua empresa defende políticas anti-racismo, diversidade, por exemplo, e se posiciona frente a isso, as pessoas que a seguem também podem atuar como multiplicadoras daquela informação, ou seja, dos valores da sua empresa. E essa é uma grande tendência no sentido de posicionamento de marca e alcance de marca, aí pensando na questão do awareness. O impacto da visão integrada e conectada com todos os canais da sua empresa possibilita um maior dinamismo e uma comunicação extremamente alinhada. O mundo será híbrido. Eventos, cursos e MBAs serão presenciais e digitais. Garantir que a sua marca seja lembrada, seja por meio de patrocínio, assessorias de imprensa, eventos digitais, eventos presenciais, eventos híbridos. O importante é manter a sua marca no holofote. Analytics para planejar ações mais efetivas. Segmentação, frequência, tudo isso ajuda você a tomar decisões. Entretanto, o futuro não será só dos dados, será da soma deles com a comunicação humanizada. Depois de tudo isso, agora você já sabe o que responder quando alguém te perguntar o que vem por aí no marketing da saúde. Grande abraço e até breve! Obrigado, Alexandra, por mais uma participação em nosso jornal e pelo apoio da Ebert Comunicação. Vamos para o giro de notícias? XLH Day. Campanha conscientiza a população sobre doença rara. Menos de 1 em cada 20 mil pessoas em todo o mundo tem raquitismo hiposfastêmico, ligado ao cromossomo X, o que a enquadra como doença rara. Conteúdo informativo como alternativa para impulsionar e-commerce.
Startup Suprivida revela iniciativas para manter 80% do tráfego na plataforma de forma orgânica. Gestora de saúde Alice completa 1 ano e celebra conquistas pessoais de membros em campanha. E Uber chega para revolucionar a relação com a menstruação. Focada em menstrual care, a marca de coletores e discos menstruais oferece tecnologia, conforto e liberdade. Vibe Saúde anuncia novas contratações para C-Level. O objetivo é que os novos executivos contribuam para o crescimento da plataforma e para as novas rodadas de investimento. Anderson Coelho assume a vice-presidência de tecnologia e Lucas Gerardi como líder de área de finanças. Todas essas notícias do Giro e muito mais você pode acompanhar no portal ABC da Comunicação. Acesse abcdacomunicação.com.br. Agora chegou o momento da coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite. Olá, a dica de hoje é sobre NPS, ou Net Promoter Score, uma das pesquisas mais utilizadas na área de saúde ultimamente. Tá? Muitos hospitais, clínicas, depois do seu atendimento, fazem uma pergunta para você, que é se você indicaria este estabelecimento para outras pessoas. E definem essa como o grande número, o grande indicador de resultado de pesquisa de qualidade. Eu diria que tem vários erros aí, né? O primeiro, que você fazer isso depois não é a melhor coisa, ou seja, se numa clínica, num hospital com vários atendimentos, você precisaria fazer esse NPS por área, logo depois do atendimento, e ter mais informações, não somente essa, se você indicaria, né? Essa funciona para outros setores, mas nos hospitais e clínicas eu indicaria que a gente fizesse pontualmente em vários lugares. Isso vai ajudar na conquista da qualidade. É isso. Obrigado, Alberto, pela sua coluna da semana, sempre importante para o mercado da saúde. A ABCcom começa a produzir o Fórum de Marketing em Saúde deste ano. Se você tem interesse em participar desta edição, entre em contato com a nossa equipe. Comunidade ABCcom, chegamos ao fim do ABC Marketing Saúde desta semana. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo. Amanhã tem Marketing Now ao vivo pela TV Mais ABC no canal 527 da NET a partir das 21 horas. Se você está fora do ABC, pode acompanhar aqui pelo nosso YouTube. Sexta tem ABC com o Jornal e, na sequência, 7x1 com Dil Mota. Semana que vem tem mais ABC Marketing Saúde e conto com a sua audiência. Até lá!